Bom, então vamos lá comprar o diesel para poder lavar todas as peças direitinho, deixar tudo em ordem. Aproveitar também aqui para contar sobre a história ali do motor da Zafira, situação que ela chegou hoje, né? Mas em 2017 eu fiz esse motor todinho da Zafira porque ele também tinha travado, ele estava rateando, né? Ele não chegou a travar, mas ele tava batendo, tava rajando, o motor tava rajando. E por conta disso, foi necessário fazer o motor todo. Então, lá em 2017, eu fiz a mesma coisa que eu fiz hoje, né? Nesse período agora. Tive que desmontar o motor inteiro para colocar ele lá para conserto, para mandar. E aí daquela vez lá foi tudo, foi cabeçote, cilindros, virabrequim, tudo foi para retífica. Foi usinado os cilindros do bloco, passou para medida de 1 milímetro. Nisso, então foram trocados os pistões, foram trocados todas as bielas, todos os casquilhos e bronzinas foram substituídos. Só que da outra vez não foi feito com o mesmo capricho que eu tô querendo fazer dessa vez. Da outra vez, ele foi meio que tudo feito ali na garagem, né? Na época só tinha a Zafira de carro, então tinha a vaga ali do lado. Era disponibilizado, então deu para fazer tudo ali na garagem. Mas não teve o mesmo capricho, né? Não teve o mesmo carinho, o mesmo cuidado. Nessa época a Zafira estava com 220 mil quilômetros, mais ou menos, né? 24 mil quilômetros atrás. Só que foi há 9, 8, 9 anos atrás, né? E aí, beleza, então eu lembro que ela foi montada tudo direitinho e botou para rodar ali no comecinho de 2018, né? Acho que lá para fevereiro de 2018 esse motor voltou a andar. Só que aí, qual foi um dos maiores problemas que eu acredito, né? Tudo bem, rodou 24 mil quilômetros nesse período e rodou pouco, né? Por ano. O carro chegou a fazer algumas poucas viagens ali, logo que o motor foi feito. Foi de São Paulo para o Rio de Janeiro, depois foi de São Paulo para Minas Gerais e uma vez para Santa Catarina. E teve uma vez que foi para Peruíbe também. E só. Esse carro praticamente só fez essas 4 viagens de 2018 para cá. E aí ele rodou pouco, né? Acabou rodando pouco. A maior utilização dele era muito para aqui para dentro de bairro, para perto de casa. Então, igual eu tinha falado no outro vídeo, ela andava muito pouco percurso, então não tinha tempo de atingir temperatura ideal de trabalho. E isso é bem prejudicial para um motor, né? Carro que roda muito pouco para perto de casa, ele é uma condição de uso severo. Por mais ali que eu até tentasse fazer as trocas de óleo a cada 6 meses, por quilometragem ele nunca atingiu os 5 mil quilômetros, né? Que o óleo mineral exige, que é 6 meses ou 5 mil quilômetros. O que ocorreu primeiro. Então, isso aí foi prejudicando esse motor, né? Esses trajetos curtos e pequenos aí, ele não atingia o tempo de trabalho ideal, não conseguia fazer o arrefecimento, aquecer o suficiente, né? As dilatações térmicas do motor e a lubrificação de tudo que precisa ser feito ali, não conseguia realizar. E isso foi prejudicando aquele motor. Porque por mais que você até tente cuidar direitinho, ele vai juntar borra no óleo,
ele vai gerar uma carbonização. E nem sempre a vida desse motor também foi tão tranquila. Rodando pouco com ele, vira e mexe ele quebrava, dava uns problemas, acontecia algumas coisas que não era para acontecer com um carro que roda pouco, que estava sendo relativamente bem cuidado. Mas acabou acontecendo. E aí em janeiro desse ano, ela começou a dar problema nos tuchos hidráulicos, que eram originais, né? Que já tinham rodado aí 240 mil quilômetros. Então esses tuchos começaram a dar problema, eles começaram a travar, né? Então começou a bater, o motor girando, ele começou a fazer um barulho mais alto. E dava para notar também, bem pouco, mas dava para notar que ele já estava começando a rajar de novo, esse motor. Ele já estava começando a rajar de novo. Mas estava bem pouquinho, quase não dava para ouvir. E aí que eu peguei para fazer a troca desses tuchos, acabei demorando um pouco ali para fazer ali a troca, né? Eu não tinha tempo disponível. Quando eu consegui fazer a troca dele, eu acabei escoando todo o óleo do motor e ele ficou alguns dias sem óleo no motor, né? Sem óleo nenhum, mas sem ligar também. E aí depois eu troquei os tuchos, fiz meio que um flush ali no motor, que eu acredito que também prejudicou um pouco. Depois desse flush e troca do óleo, do filtro, tudo direitinho, coloquei ele para funcionar na garagem para esquentar o motor ali, né, tempo suficiente e poder fazer o teste ali se os tuchos tinham ficado ok. De imediato ficou ótimo. O motor ficou super silencioso, ficou direitinho, lisinho. E eu deixei ele lá ligado na garagem por alguns minutos. Deixei ele lá ligado, esquentando. Quando eu voltei para dar uma olhada, depois de alguns minutos, ele estava batendo muito o motor, estava batendo bastante. E aí eu me assustei, mas também não conseguia entender se era da parte de cima ou de baixo do motor que estava vindo aquele barulho, se era alguma coisa que eu podia ter feito errado, a montagem dos tuchos, colocado fora do ponto, algo do tipo. Mas não foi. Era a parte de baixo do motor que estava batendo. E aí ele ficou batendo. E eu peguei e fiquei assustado. Fui, desliguei o motor, deixei, né, esfriar um pouco. Depois eu fui, liguei ele de novo para ele esquentar. Continuou batendo, cada vez mais forte. Desliguei com ele ali quente e já escoei o óleo do motor. Depois que eu escoei esse óleo do motor, ele ficou bem ali, ó, sem brincadeira, falta de tempo, né? De mexer, de olhar. Ficou bem uma semana praticamente sem óleo do motor de novo. E aí eu fui e coloquei óleo novo, vi que tinha bastante limalha ali dentro. E eu não sabia de onde estava vindo, mas já suspeitava que pudesse ser casquilho, né, de biela, porque como ele estava batendo bastante, deu para entender depois que ele estava vindo mais da parte de baixo do motor. E aí ele estava com bastante limalha. E eu fiquei, e agora? Monta esse motor, não monto? O que que eu faço? Então fui, coloquei. Ele ficava na outra vaga ali, né? Na garagem, a Zafira ficava na vaga que a Tucson fica. Só que ali para mexer no motor é um pouco pior para mexer. E aí eu coloquei óleo de novo no motor e virei e tirei o carro da garagem, batendo mesmo, né? Mas, né, sem acelerar muito nem nada. E troquei os dois carros de vaga ali para deixar a Zafira numa posição em que eu pudesse mexer melhor. E aí no dia seguinte, fui conseguir fazer isso. No dia seguinte, quando eu fui ligar ela ali de novo, só para esquentar e escorrer aquele óleo ali quente, que eu fui ligar, o motor ele girou ali só da partida e já trancou. Aí fiquei sem entender se podia ser a bateria ou não, né? Coloquei o auxiliar de partida, tentei ligar, ele nem girou. Então ali eu já entendi. Se o motor travou mesmo, não tem o que fazer. Vai ter que abrir agora para ver o que foi que aconteceu. O motor travou depois dessa última manutenção que eu fiz ali dos tuchos. Ele deu troca de óleo, todas essas coisas, tempo parado.
ele já tinha limalha de casquilho lá dentro e ele já estava rajando. Então, o que pode ter sido um dos fatores disso tudo? Os casquilhos, que foram utilizados da última montagem lá em 2017, que rodaram 24 mil quilômetros, eles muito provavelmente também não são de boa qualidade, né? Eu vou pegar a marca deles ali que eu tenho a embalagem guardadinha até hoje. E eles não foram de boa qualidade, né? Ele passou ali pro 0,25, né? Ele saiu do standard para 0,25 no virabrequim. Então, ele pode sim ter tido um desgaste acentuado e prematuro por conta de má qualidade do casquilho. Pode ter sido erro na montagem, né? Aplicação de torque incorreto, falta de lubrificação, na primeira partida ali, alguma coisa do tipo, ou não ter amaciado do jeito correto. Mas também pode ter sido o quê? Porque como ele foi soltando limalha ali no óleo do motor, você troca o óleo do motor, você faz tudo, mas quando você faz um flush também, você pode acabar empurrando uma certa quantidade de sujeira para alguma galeria do motor, que eu acredito que tenha sido um dos fatores também ali, além dessa questão da má qualidade do casquilho, é que faltou lubrificação na última saída ali do virabrequim, né? Que ele é preenchido pelo lado da bomba de óleo e vai enchendo ali, né? Tanto que ele desgastou, então ele criou essa camada maior e ali diminuiu a pressão de óleo também, porque ele precisa da espessura correta para manter a pressão de óleo ativa. Nesse dia que ele travou, pouco antes dele travar, ele começou a acender a luz do óleo no painel, quando ele estava motor esquentando, quando eu manobrei o carro ali para guardar ele do outro lado, ele já estava piscando a luz do óleo e o barulho estava bem alto. Então são esses dois fatores que podem ter ocorrido ali, que a gente consegue entender um pouco da situação. Pode ter sido também uma falha de usinagem na retífica de quando ele foi feito? Pode também, mas eu acho que é muito difícil que isso tenha acontecido. Pode ter ficado sujeira lá dentro? Também pode, mas durou 10 anos rodando, 24 mil quilômetros. Então, fosse qualquer coisa desse tipo, talvez ele teria dado ali problema já nos primeiros quilômetros, primeiras horas de montagem e de funcionamento já teria acontecido isso. Então, dessa vez eu quero fazer esse serviço do motor tudo bem direitinho, com muito capricho, tudo medido certinho, aplicado torque em todos os parafusos da maneira correta, principalmente das capas de biela, para que a espessura livre ali, né, a interferência livre que tem entre os casquilhos, capa de biela e virabrequim, seja a camada que é preenchida pelo óleo 20W50, né, que é o recomendado. Daria para aproveitar toda essa situação agora que vai estar tudo limpinho e também já migrar para um óleo sintético, porque o mesmo motor, depois de alguns anos ali, né, as Zafiras mais novas, começaram a vir no manual, até onde eu sei, até onde eu tinha pesquisado ali, mas isso é informação de internet, pode não ser tão condizente. Eu vi que os motores passaram a utilizar óleo sintético, né, que era o 5W30. Daria para fazer isso aí agora? Daria. Isso aí até seria melhor para os tuchos, porque o óleo 5W30 sintético, além de ter uma ação detergente melhor, ele também é mais fino. Então ele consegue encher os tuchos mais rapidamente, eles param de bater mais rápido, né? Eles carro com tucho hidráulico, né? Quando você liga ele a primeira partida com motor frio, ele bate bastante os tuchos. Mas eu acredito que não valha também tanto a pena isso, porque não vale tanto a pena fazer isso agora. Por quê? Porque esse motor rodou a vida inteira com um óleo 20W50 e foi especificado pelo fabricante.
né? Por mais que depois de um tempo, mesmo o motor, né, depois parou de vir o 16 válvulas, começou a vir somente o 8 válvulas. Começaram a vir com especificação no manual de utilização de óleo sintético 5W30. Ou seja, é uma aplicação que dá para fazer nesse motor também. Mas aí fica a questão. Pode ser que alguma galeria ali do cabeçote seja dimensionado para um óleo mais grosso, que é o 2050, e pode acabar despressurizando, né, a linha de lubrificação, utilizando o 5W30. Então é melhor utilizar o 2050 mesmo e prevenir que venha a dar algum outro problema. Então eu vou permanecer nesse óleo mineral e vamos fazer a manutenção dele aqui do motor da Zafira de uma forma bem mais caprichada, com mais tempo, com mais cuidado, utilizando lá o espaço que eu estou utilizando improvisado lá nos fundos da minha casa, mas que vai ser 1000 vezes melhor do que mexer no chão da garagem, igual foi da outra vez lá em 2017. Dessa vez eu quero colocar tudo que que o motor precisa para a montagem dele ser perfeita, tudo limpinho, tudo medido, tudo dimensionado. Não vou mais utilizar também marcas inferiores. Vão ter coisas que realmente não vai ter como utilizar a marca original, né, que o fabricante utiliza na montagem na linha de fabricação. Mas as marcas paralelas ali que eu for utilizar vão ter que ser marcas boas, marcas reconhecidas. E eu vou planilhar isso aí tudo. Por mais que saia mais caro, é melhor sair mais caro agora do que ele rodar de novo somente mais 20, 30 mil quilômetros aí e acabar quebrando novamente. É muito melhor garantir agora fazer com melhor qualidade. Vocês vão me acompanhar também indo na retífica para solicitar os serviços que precisam ser feitos, que vai ter que ser no bloco, vai precisar fazer no virabrequim, vou precisar comprar bielas novas. Uma das bielas ali, aquela do quarto cilindro, ela comeu também por dentro, então vai precisar trocar a biela. Tem que ver como é que tá a situação dos pistões, dos cilindros. O cilindro não dá mais retífica, né? Ele já tá no limite, já tá de 1 milímetro. Mas pode ser que somente o brunimento ali dê certo, os pistões ainda estejam bons. Então a ideia também é economizar, não ficar também trocando coisa que não precisa. Então fica a dica também quando você for levar motor e peças para retífica, leva tudo organizadinho, tudo na sequência de desmontagem, tudo bem bonitinho, para você não ter nenhum problema lá na retífica de levar motor pingando óleo, sujo de graxa, de terra, de óleo velho, de limalha. Limpa tudo, lava tudo bem direitinho, organiza a ordem das peças ali certinha, principalmente capa de mancal, capa de biela, deixa na sequência certinho o que é do primeiro, segundo, terceiro, quarto cilindro. Os casquilhos também que estavam, os velhos, para poderem ser avaliados na retífica como que ficou, né? E se tem mais alguma coisa. E é isso. Cabeçote também vai ser levado junto pra gente dar uma olhadinha se precisa fazer alguma coisa. Muito provavelmente até não precise, né? E se não precisar, para economizar, não vai ser mexido também. Male ele uma plana cabeçote, porque por mais que você tire ele na sequência correta ali de desaperto dos parafusos, que você tira, né, os parafusos de maneira cruzadinha, opa, de maneira cruzada, ele pode sofrer empenamento, né? Mas eu tirei com bastante cuidado, com bastante carinho. Muito provavelmente ele não empenou, até porque a junta, quando eu retirei ali, estava bem bonitinha. Eu coloquei a régua de esquadro no cabeçote para medir nível de empenamento e um calibre de lâminas.
para verificar se estava dentro da tolerância ainda. Aparentemente tá tudo certinho, mas é bom a retífica mesmo certificar na sua frente, né? Ali eu vou estar junto, eles certificarem que vai estar tudo certinho. Beleza?